Você ou alguém na tua família já teve indicação para uma cirurgia de adenoide e uma cirurgia de amígdala? Você sabe o que é uma adenoide? O que é amígdala? Como que deve ser indicada essa cirurgia? Quais sintomas que você deve ter para daí sim ser indicada a cirurgia? E qual é o pós-operatório de uma cirurgia de adenoide e uma cirurgia de amígdala? Tem diferença entre crianças e adultos? Vou te contar tudo nesse vídeo, espero que você assista até o final. Inicialmente eu vou dividir essa conversa em duas partes, vou falar primeiro sobre a adenoide, depois vou falar sobre a amígdala e no final você pode ver que pode ser feitas duas cirurgias junto. Quem faz a cirurgia é um médico otorrinolaringologista. Então eu sou Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico otorrinolaringologista, atendo na cidade de Curitiba. Muitos pacientes realmente têm sintomas como os quais: obstrução nasal, ou seja, nariz entupido, consequentemente respira mais pela boca. Se respirar mais pela boca, vai acontecer o quê? Vai ressecar a garganta, dar dor de garganta, pode roncar e isso prejudicar a qualidade de vida. A adenoide é muito comum nas fases da infância, principalmente no começo da infância. 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10 anos. Acima dessa idade é um pouco mais difícil de acontecer um aumento das adenoides. Então vamos por partes. O que é adenoide? A adenoide é um tecido linfóide que está lá atrás do nariz. Então eu trouxe aqui esse modelo para vocês entenderem. Então aqui a parte do nariz, que são os lábios, aqui são os cornetos. Isso é importante diferenciar, que muitas pessoas acham que a gente levanta o nariz assim para frente e vê duas carninhas que ali é adenoide. Não, ali não é adenoide. Ali são os cornetos nasais. Os cornetos nasais todo mundo deve ter. Eu tenho, você tem, todos os teus familiares, quem você conhece tem. Só que está mais inchado, geralmente, realmente prejudica a respiração, fica entupido, mas o paciente tem normalmente aqui a rinite. Pode ser a rinite alérgica ou não alérgica. Ele tem que fazer exames para diferenciar de uma coisa de outra. Então esse paciente que tem essas carninhas na frente são sim prejudiciais à respiração, mas não são a adenoide. A adenoide fica aqui atrás, ó, bem nessa região, lá no fundo, dentro da transição do nariz com a garganta, tá? Então bem nessa região. Então por isso que numa consulta a gente não consegue avaliar o tamanho da adenoide. E pode ser feito dois tipos de exames. Um exame que é um raio-x de cavo, que é um raio-x lateral, muito fácil para fazer em crianças pequenas, que elas só ficam como se fosse uma foto. E você consegue ver toda essa região e principalmente essa parte para ver quanto de ar essa criança está respirando, está tendo adenoide. Por exemplo, a adenoide normal, ela deve ficar bem aqui em cima, tá? Então, se ela ficar bem aqui em cima, vai ter um espaço bem grande para poder respirar. Na imagem no raio-x de cavo, a imagem de ar é preto. Então, a coluna aérea de ar, que é preta, vai ficar bem grande. Quanto maior a adenoide, ou seja, quanto maior a carninha que está daqui, começa aqui e vai descer na região ao palato, que é a região lá do céu da boca, menor vai ser essa coluna aérea. Então, a carninha vai estar aqui, vai ter um espaço bem pequenininho, preto de ar. Você consegue ver conjuntamente com o teu médico otorrino ou pediatra que pode pedir. Então, quanto maior a adenoide, menos ar essa criança vai ter facilidade de respirar. Uma situação que a gente observa também, principalmente crianças pequenas, que a criança não sabe assoar bem o nariz. Não assoando bem o nariz, se ela tiver resfriadinha, ou com gripe, ou com sinusite, ou com crise de rinite, aquela secreção vai ficar ali parada. Por exemplo, vamos tentar mostrar melhor para vocês. Então é aqui, ó. Imagine que lá atrás é um círculo, tá? É um círculo, tá bom? Devia ser normal. Imagine que a adenoide, que eu falei para vocês, começa aqui em cima. Tá vindo aqui, tá vindo aqui e tá preenchendo. Ou seja, a criança tem esse espaço todo para poder respirar normalmente. Mas se a adenoide crescer cada vez mais, vai ter o quê? Vai diminuindo o espaço para ela respirar, ok? Chega a ponto de algumas crianças terem a adenoide muito grande e ser um espaço muito pequeno para respirar. Olha aqui,
Por isso que tem a contagem, tanto no raio-x, quanto o outro exame que pode ser feito, que é a nasofibrolaringoscopia, que é colocado uma câmera dentro do nariz e é introduzida e vê toda essa região e principalmente vê na adenoide, que vai ter uma imagem muito semelhante a essa que eu mostrei para vocês. Tendo pouco espaço nessa região para poder respirar, então essa criança vai roncar como adulto, respirar pela boca, e lembrando, crianças, para falar a verdade, ninguém deve respirar pela boca, mas crianças pequenas é importante observar isso, só simplesmente o ato de respirar pela boca pode alterar toda a anatomia do rostinho dela. O céu da boca pode levantar, consequentemente o nariz entortar, os dentes ficarem tortos, não crescer o queixinho, fica aquelas pessoas com o queixinho para trás. De lá na sua fase de pré-adolescência, vai ter necessidade de usar um aparelho ortodôntico. Então, além disso, esse espaço muito pequeno, se tiver alguma secreção de rinite, gripe, resfriado, vai começar a boiar aqui, ó. Consequentemente, a criança fica mais dificuldade para respirar quando tiver crise de rinite. É aquela situação que a mamãe, o papai ou os familiares se incomodam muito. Doutor Paulo, a gente faz lavagem, não resolve, fica aquela secreção, tomou tudo que é remédio antialérgico, corticoide, fez spray de medicação, tomou antibiótico e não melhora essa criança. Está sempre entupidinha. O que pode estar acontecendo com ela? Isso aqui, o aumento das adenoides, tá? Então é normal ter adenoide nessa fase de idade pequena, só que não pode ser muito aumentada. Qual que é o nível aceitável que a gente pode imaginar? Então vou fazer um outro círculo para vocês aqui. Até 50% é considerado talvez adequado, se isso não te trazer sintomas. Então aqui, ó, se tiver adenoide nessa região, tiver esse espaço bom e a criança não tiver sintomas, não está tendo problema de respiração, não está roncando, não está respirando pela boca, o ortodontista não avaliou que tem necessidade de já avaliar, pensar no aparelho, então a gente pode aguardar. Mas se ultrapassou esse 50%, talvez seja interessante sim pensar na cirurgia. Mas tem crianças pequenas, às vezes com o tamanho da adenoide bem pequenininho, 30% de todo esse espaço, a gente observa que tem necessidade da cirurgia. Por que isso pode acontecer? Porque pode acontecer um biofilme. Poxa, doutor Paulo, o que é isso agora? Como se fosse uma cola que está ali na região da adenoide, que pode estar tendo colada várias bactérias e fica ali sempre secretando secreção, também tendo infecções. E observe uma coisa que é bem importante vocês avaliarem. Então eu falei para vocês, a adenoide fica onde? Fica aqui atrás, junto com esse buraquinho aqui, ó. O que é esse buraquinho? Se eu for ver o ouvido, nós temos um caninho, ó. Esse caninho que é chamado tuba auditiva. Consegue ver? Se eu pudesse encaixar aqui, eu encaixaria bem ali, tá? Então o paciente tendo dificuldade de audição, dor de ouvido, acumula a secreção, o famoso catarro no ouvido, pode ser decorrente disso, da secreção que foi do nariz por esse buraquinho aqui, subiu por esse caninho, está lá e tem dificuldade de descer porque tem o que? Tem a adenoide tampando esse espaço, essa portinha. Então, crianças que têm problemas de acúmulo de catarro no ouvido, dor de ouvido, ouvido vazando, pode ser avaliada a adenoide e avaliar a adenoide pode ser o motivo dessas secreções, desses problemas de ouvido. Outra dica também, a adenoide também tem 2 pontos de crescimento. 2 anos a 4 anos ela pode crescer e depois pode crescer novamente entre 6 e 8 anos de idade. Doutor Paulo, está dizendo para mim, se a gente operar essa criança na fase de 2 e 4 anos, pode voltar essa adenoide a crescer lá com 6 e 8 anos? Sim. Então, doutor Paulo, vale a pena eu fazer essa cirurgia lá com 6 e 8 anos, opero uma vez? Olha, não aconselho ter esse raciocínio. Porque se essa criança de 2 e 4 anos está sofrendo muito, respirando mal, consequentemente respirando pela boca, tem dificuldade até para comer, porque ou ela come ou ela respira pela boca, porque ela está com dificuldade de respirar pelo nariz. Não está ganhando peso, não está indo bem na escola, porque não dormiu bem, está dando problemas no ouvido. Para que você vai esperar todo esse tempo se você pode resolver agora e ver se vai ter a necessidade de operar novamente, se crescer a adenoide e se crescer é um número que vai atrapalhar essa criança. Então talvez não vale a pena. Essa decisão você vai ter que tirar com o teu médico otorrino que acompanha essa criança.
Tá, doutor Paulo, você está falando bastante criança e adulto tem adenoide? É mais difícil o adulto ter adenoide, tá? É mais comum, conversei com vocês, ele ter essa carninha que a gente vai levantar o nariz e ver dois pontinhos, grandinhas carninhas no nariz, que são os cornetos nasais. Lembrando que todo mundo tem, só que o paciente tem rinite, vai ser mais aumentado. A adenoide em adulto é muito raro de acontecer. Então o paciente que tem dificuldade de respiração em adulto tem que avaliar os cornetos nasais e também o desvio de septo nasal. Lembrando que o septo nasal é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. Se esse osso estiver torto para um lado, pode ser necessária a cirurgia para remover esse desvio, consequentemente colocar essa divisão numa posição correta. E é muito comum fazer as duas cirurgias juntas, do desvio de septo nasal e diminuir esses cornetos, a carninha que nós falamos que é normalmente, mas pode estar aumentada em pacientes que sofrem com rinite. Mas lembrando, se você sofre com rinite, independente daquela criança pequena que tem rinite e tem adenoide, tem um paciente adulto que tem desvio de septo, hipertrofia de corneto e tem rinite, tem que continuar a tratar a rinite após a cirurgia. Quando que a gente começa a voltar a fazer o tratamento com aqueles sprays nasais para o controle da rinite? Geralmente um mês após a cirurgia nasal. Não faça logo em seguida, tá bom? Isso é bem importante. Tá, doutor Paulo, então como é feita essa cirurgia da adenoide? A cirurgia da adenoide em qualquer idade é anestesia geral, tá? Ou seja, não vai ver nada. É feita com a criança deitada, pode ser feito através do nariz, ou normalmente que a maioria dos otorrinos fazem é através pela boca. Como assim pela boca, doutor Paulo? Então a pessoa vai estar deitada, a gente abre a boca com um aparelho, essa língua é rebaixada para cá e conseguimos acessar a adenoide por trás. Lembra que a adenoide está onde? Está atrás do nariz aqui, ó. Então vou mostrar aqui para vocês. Então atrás da língua a gente consegue acessar essa adenoide por aqui. E daí não vai ter problema de cortes por fora, cortes pelo rosto, cortes por fora do nariz, não vai deslocar a mandíbula, não vai ter problema algum. E essa criança normalmente tem a alta no mesmo dia, ou se precisar, passa um dia no hospital e no dia seguinte vai para casa. Quanto mais novinha essa criança, mais tranquilo é o pós-operatório. Ela vai chorar, vai ficar chateadinha, vai brigar, vai pular, vai reclamar, claro que vai. Criança às vezes na consulta simplesmente com o médico já faz isso. Imagina após uma cirurgia que vai fazer um corte ali, vai machucar mesmo. Claro que vai chorar. Quanto tempo? Uns 2, 3 dias. Quanto mais novinho for, mais tranquilo é o pós-operatório. Qual que é a idade ideal? Acima dos 2 anos de idade seria o mais confortável, porque da forma fica mais confiável, mais seguro a anestesia em crianças. Até aproveitando, tem um vídeo que eu conversei com uma anestesista, a gente conversa como que é a anestesia em criança que faz esse tipo de cirurgia. E se você ainda não é meu inscrito, já se inscreve aqui no canal, está perdendo vários vídeos interessantes que todo mundo que acompanha meu canal já recebe as notificações através do e-mail. Já se inscreve aqui no canal, aperta as notificações. Tá gostando desse vídeo? Me ajude então, mostre que está gostando, já curta esse vídeo e já compartilhe com alguém que tem indicação de cirurgia ou tem dúvidas, compartilhe no WhatsApp ou nas mídias sociais também, você vai me ajudar também a compartilhar esse conteúdo, ficar muito contente com isso, né? Então acontece, essa cirurgia em crianças, quanto mais novinha melhor, o ideal acima dos 2 anos de idade, é anestesia geral, libera no mesmo dia para casa, no máximo no dia seguinte. Vai ficar chorosa, briguenta, chateada? Claro que vai, nos 2, 3 dias, geralmente quando é adenoide, tá? E alimentação, só coisinha molinho e gelado, só sorvete, danone, gelatina, milkshake, geralmente uns 7 a 12 dias. Por que vai fazer uns 7 a 12 dias? Porque pode ser necessário associadamente fazer uma cirurgia das amígdalas, que vai ser agora a conversa dessa segunda parte do vídeo. Adenoide, nós conversamos agora, vou falar das amígdalas agora, tá bom? As amígdalas são aquelas glândulas que ficam lá atrás da garganta, de um lado e de outro. É normal nós termos, também é um tecido linfóide. As amígdalas elas podem aumentar de tamanho decorrente de um paciente que tem muitas infecções de amígdalas, que são as amigdalites. As amigdalites podem ser quadros virais ou bacterianos. Os bacterianos são aqueles caracterizados que tem aquelas placas de pus que dói muito. Já as virais geralmente não tem placas de pus, geralmente, às vezes pode acontecer, mas geralmente não tem placas de pus e a dor é um pouco menos intensa. Quando que é indicada a cirurgia das amígdalas? Quando é amidalite de repetição bacteriana, qual que é o número? De 3 a 4 ao ano, nos últimos 2 anos consecutivamente, tá? Ou então a amígdala é muito grande, que às vezes
tampa a respiração. Imagina duas bolas de beisebol, de tênis na tua boca. Vai falar com a voz bafônica, parece que vai botar totó na boca. Quando for deitar, vai tampar a respiração. Consequentemente também vai roncar. Imagina essa pessoa que tem adenoide e tem amígdala grande. Imagina, então falei para vocês, adenoide aqui e a amígdala fica aqui. Quando deita, meu Deus, é um desespero para quem dorme ao lado. Imagina uma criança pequena, às vezes não ronca, fica se batendo de um lado, de outro, não tem posição, tem um sono agitado, vai acordar cansada, irritada e vai ter dificuldade de aprendizado. Isso acontece com adultos também, talvez com menor intensidade, fica se mexendo tanto, mas pode ter, como falei para vocês, o ronco e a apneia, que é a parada respiratória durante o sono. Muitas coisas podem acontecer. Então a cirurgia pode ser, falei por quê? Por cirurgia por infecções de amidalites bacterianas consecutivamente, amígdala muito grande ou formação daquelas massinhas brancas mal cheirosas, que são os cásios amidalianos. Tem vários vídeos que eu faço aqui no meu canal no YouTube que eu falo sobre os cásios amidalianos. Até convido vocês a ver um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, junto com aquele vídeo lá da anestesia, que eu vou falar para vocês como que é feito um gargarejo, ou seja, para lavar essa amígdala e dessa forma tentar evitar essa cirurgia da amígdala por esse motivo. Se for resolvido, tá ótimo para vocês. Mas tem paciente que às vezes fazendo um gargarejo não resolve e o paciente se incomoda tanto que dá um gosto ruim na boca, uma sensação de alguma coisa presa na garganta, às vezes uma conversa no beijo pode sair, essa pessoa prefere fazer a cirurgia para resolver totalmente, porque aonde acumula os cásios amidalianos são nas amígdalas. Se tirar as amígdalas, não vai ter mais esses cásios. E a cirurgia como que é? Também é pela boca, também é anestesia geral, o paciente deitado, a gente pega o mesmo abridor que nós fizemos, abridor de boca, nós fazemos para a cirurgia da adenoide, não vai deslocar a mandíbula, não faz corte por fora nenhum, e você tira as amígdalas de um lado e de outro. Por isso que é muito comum você fazer a cirurgia combinada das amígdalas e da adenoide no mesmo momento. Mas claro, tem que ter indicação das duas cirurgias em comum. Às vezes é comum em crianças pequenas, que a gente observa. Quando a criança, a gente abre a boquinha, tem a amígdala grande, a mamãe fala que ela ronca, respira pela boca, tem muitos episódios de secreções, infecções no nariz, às vezes problema de ouvidinho, a gente vê a amígdala grande, a gente já imagina que ela tem adenoide grande também. Vai ser confirmado através daqueles exames que eu falei, o raio-x, a nasofibroscopia, que é a endoscopia nasal. A gente pode fazer as duas cirurgias juntos, que é uma anestesia só, um desespero da família só, um choro da criança só e a medicação praticamente é a mesma. A cirurgia das amígdalas, como é o pós-operatório? É uma cirurgia mais dolorosa em relação à adenoide, tá? Dói mais. Como eu falei anteriormente da adenoide, quanto mais novinho é feita a cirurgia das amígdalas, melhor, mais tranquilo é o pós-operatório. Quanto mais adulto for, mais sofrido é a cirurgia das amígdalas. Por que é mais sofrido? Porque imagina, uma criança pequena, teve poucas infecções na vida, não teve necessidade de tomar medicações e a musculatura dela é mais fácil, por exemplo, da gente poder tirar. O adulto não, teve várias infecções, dessa forma essas infecções formam fibrose, que são tecidos muito difíceis de tirar, que tensiona muito, nós temos que fazer mais esforços, a musculatura do adulto é maior, tensiona essa amígdala mais, é mais difícil para nós médicos cirurgiões tirarmos e também o paciente tem mais vasos sanguíneos calibrosos, então pode sangrar um pouco mais essa cirurgia. Em adulto talvez precise colocar ponto, mas são pontos que a gente coloca e vão cair sozinho, não vai ter necessidade de tirar no consultório ou cauterizar, também usar um aparelhinho que faz um eletrocautério, uma pequena queimadinha que vai parar o sangramento na hora, não é com fogo, nada, é bem tranquilo se esse paciente precisar, mas sabendo que esse paciente adulto sofrerá muito mais no pós-operatório. Crianças pequenas, ela são 5, 7 dias, o adulto 15 dias sofrido. A alimentação também, coisinhas molinhas e gelados, sorvete, danone, gelatina, milkshake, frutinhas, batidinhas, pode ser no liquidificador também, pode comprar aquelas papinhas de criança, doce ou salgada, tanto faz. Se vocês querem mais detalhes sobre como vai ser essa alimentação em crianças, eu conversei com uma nutricionista, a gente deu várias receitas para você que está passando ou vai passar por esse processo de cirurgia de amígdala e de adenoide. Vou deixar o link aqui na descrição também para você complementar essa cirurgia.
Então, resumindo, se você tem problema de respiração pelo nariz, respira mal pelo nariz, respira mais pela boca, tem muitas amidalites, infecções de garganta, muita secreção nasal, crianças pequenas, está dormindo mal, respirando pela boca, adulto respirando pela boca, roncando, tendo apneia e tendo problemas de infecções ou formação de casos, avalie com o teu médico otorrino se você não tem adenoide, o tamanho dela e as amígdalas também, e se não pode ser indicado uma cirurgia. Mas lembrando que existem tratamentos que podem ser feitos antes de uma cirurgia. Tratamentos, lembrando que o tratamento da rinite pode estar associado a essas queixas também, ou tratamentos se você tiver muitas infecções, medicações que melhoram a imunidade, para a gente ver se diminui também essas infecções de amidalites e também das sinusites, também se você tiver problemas nasais. E se você tiver muito casos amidalianos, tente fazer o gargarejo da forma que eu vou explicar naquele vídeo, que está na descrição desse vídeo também. E se não melhorar, a gente pode cogitar realmente a cirurgia das amígdalas e da adenoide. Pode ser feita separadas, se não tiver necessidade de fazer conjuntamente, mas se tiver necessidade, podem ser feitas juntas também. Gostaram desse vídeo? Espero que sim, eu ficaria contente vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem, que eu quero que vocês me ajudem aqui, ó, chegar nessa plaquinha, trocar essa plaquinha para a plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos. Eu estou contando com vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Muitos familiares têm dúvidas sobre a cirurgia de adenoide e cirurgia das amígdalas, e essa pode ser feita juntos. Espero que a gente tenha respondido nesse vídeo. Para terminar, a cirurgia das amígdalas, o pós-operatório também é feito no dia e vai embora no mesmo dia para casa, ou dorme no máximo um dia depois. E brincadeiras, corridas, pular essas coisas, 2 semanas depois seria o ideal fazer isso. E alimentação total também 2 semanas depois. Agradeço vocês pela atenção, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!